Zelensky, presidente da Ucrânia, desafia Donald Trump a revelar quais são os seus planos para acabar com a guerra na Ucrânia, já que Donald Trump afirmou aí na sua corrida eleitoral, no último debate, que acabaria com essa guerra antes mesmo de assumir a presidência. E é justamente isso que o Zelensky quer saber, quais são os planos. E, inclusive, já falou que aceita sentar numa mesa e conversar com o Trump. Do outro lado, Viktor Orbán vai à Rússia conversar com Putin. Viktor Orbán, presidente da Hungria e, nesse momento, presidente aí da União Europeia, o que deixou os aliados da União Europeia extremamente revoltados. Fala, geografistas! Eu sou o professor Henrique Caciquinho e se você quiser saber mais sobre geopolítica, atualidades, geografia, meio ambiente, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho que você me ajuda bastante. Então, bora entender um pouquinho mais sobre esse assunto aí da geopolítica da guerra na Ucrânia? Vamos lá! O primeiro assunto, então, é o Zelensky afirmando aí, que desafia o Trump a mostrar quais são seus planos de fato para acabar a guerra. Vale lembrar que o Trump, ele não é um, digamos, aliado diretamente do Zelensky, já criticou diretamente o Zelensky, criticou, inclusive falou que ele é o maior empresário do mundo, porque cada vez que ele vai para os Estados Unidos, ele consegue aí tirar 20 milhões de dólares dos Estados Unidos. Inclusive os Estados Unidos agora, o Biden aprovou no Congresso uma ajuda de 60 bilhões, meses em atraso aí do que o Zelensky queria, mas foi aprovado 60 bilhões em ajuda, E o Trump falou que se o Zelensky não sentar numa mesa e negociar com o Putin, aí essa guerra, ele vai acabar com todos os recursos que vão diretamente para a Ucrânia. Então, por isso que o Trump falou que ele, antes mesmo de assumir aí a presidência, ele vai acabar de fato com essa guerra. Como ele vai fazer isso? Essa é a grande questão. Ele não mostrou, ele não falou até agora como que ele vai fazer isso, Não mostrou de fato. E é isso que o Zelensky está cobrando, O Zelensky está simplesmente falando o quê? Trump, você fala e eu não sei de nada, tá certo? Então você precisa me mostrar quais são os seus planos, inclusive para ver se a gente pode contar com você a partir da sua eleição, caso seja eleito, ou não, tá certo? Então o Zelensky tentou colocar o Trump aí, basicamente numa sinuca de bico para encurralar mesmo um pouco o Trump e falar, quais são os seus planos com a Ucrânia? O que você pretende com a Ucrânia, E o Zelensky, inclusive, afirmou que por ele, sem problema nenhum, ele aceita sentar numa mesa com o Trump e conversar. O Zelensky está numa situação bem difícil, Ele vem perdendo boa parte da guerra, a Rússia vem conseguindo avançar em territórios importantes e ele, inclusive, foi até perguntado em relação se eles estão vencendo a guerra. E ele falou, tentou falar aí que eles têm garra, mas que falta ferramentas. Ou seja, ele quis dizer que eles não estão perdendo a guerra, que eles têm garra, que eles estão ali muito forte nessa guerra, mas não temos as ferramentas. Ou seja, faltam as ferramentas, falta o dinheiro, faltam os equipamentos, que vêm aí por parte do Ocidente. E nesse ponto, você acha o quê? Que o Trump deveria sentar com o Zelensky antes das eleições e conversar com ele, ali sobre quais são os seus planos, ou não, deixar o Zelensky parado ali sem saber qual é realmente a ajuda dos Estados Unidos? Deixa aí nos comentários. E o outro assunto muito importante aí, foi a visita de Viktor Orbán à Rússia, ao Putin. Essa semana ele visitou a Ucrânia. Vai lembrar que o Viktor Orbán, ele é considerado aí um aliado do Putin dentro da União Europeia, tá? Grande parte da União Europeia é parceira da Ucrânia, mas o Viktor Orbán, ele é considerado aí um parceiro mais do Putin. E aí a Hungria assumiu nesse momento a presidência da União Europeia, rotativa apenas 6 meses, mas o que o Viktor Orbán quis mostrar? Bom, ninguém conversa com o Putin da União Europeia.
eu converso. Então, essa semana, no começo da semana, ele foi a Kiev conversar com o Zelensky, né, e ele propôs um cessar-fogo, algo que nem a União Europeia, os outros países da União Europeia querem muito, né? Porque um cessar-fogo nesse momento daria mais forças para o quê? Para a Rússia se estruturar melhor e voltar com mais força ainda, tá? Ele propôs esse cessar-fogo, Zelensky aparentemente não gostou, né? O Zelensky deu uma olhada e falou, vamos analisar isso daí, né? E agora ele visita o Putin, que é considerado seu aliado, né? Então ele está um pouco, o Orbán, com a visão do quê? Não, eu negocio com os dois. Se a União Europeia até agora não conseguiu falar com o Putin, eu consigo. Eu falo com o Zelensky e falo com o Putin. Então ele foi lá visitar o Putin, entender, né, o lado do Putin melhor nessa guerra para tentar fazer ali uma negociação de certa forma. Aliados dentro da União Europeia não gostaram nem um pouco, né? Até porque a União Europeia ela fez diversas sanções contra a Rússia, né? Ou seja, aumento de impostos e diminuindo negociações, né? Teve várias e várias sanções que ocorreram por parte da União Europeia em relação à Rússia, e o presidente da União Europeia, de certa forma, agora, né? Ele, pelo menos o comando, foi lá negociar ou pelo menos conversar com o Putin. Não deixou, os aliados da União Europeia não gostaram nem um pouco dessa visita, né? Para eles, a União Europeia não deveria conversar diretamente com Putin de jeito nenhum. E você acha que o Viktor Orbán consegue conversar com o Putin, acabar com essa guerra? Lembrando que o Putin já falou que negocia, né? Do jeito dele, ficando com parte do território ucraniano, né? E que a Ucrânia não entre na OTAN. Essa semana tem reunião da OTAN em Washington. Vamos ver aí o que sai dessa reunião. Mas e aí, você acha que o Viktor Orbán vai conseguir negociar ali com o Putin, com o Zelensky, já que ele conversa com os dois, ou ele só vai aumentar o atrito entre e causar mais barulho, mais tensões dessa guerra? Deixa aí nos comentários. Se você gostou então aí do meu vídeo, agradeço desde já. Se inscreva no canal, deixa seu like, que você me ajuda bastante, e sempre vou trazer conteúdos aí de geopolítica para vocês. Um grande abraço, tchau, tchau.